Notícia da semana: a Argentina está voltando parcialmente ao mercado exportador após decisão do governo. Muita pressão do setor produtivo em cima do governo, né, que está aí às vésperas da eleição, tentando agradar todo mundo, perdeu as prévias, né, das eleições na Argentina. Então, os argentinos voltaram parcialmente para agradar a gregos e troianos, voltaram parcialmente a exportar carne bovina para o mercado internacional, inclusive China. Isso vem num momento muito delicado e piora a situação do Brasil, já que essa semana o Ministério da Agricultura tentou uma reunião para retomar os embarques de carne bovina para a China, para aquele país. Não obteve sucesso em marcar essa reunião, segundo notícia do Valor Econômico, né? A justificativa seria a de que os dirigentes daquele país da China ainda estão absorvendo, interpretando as informações, tentando entender o que aconteceu para retomar os embarques com segurança. Fontes nossas que negociam lá na China dizem que a China não gosta de ser o primeiro país a retomar. Então, provavelmente estão esperando outros países virem na esteira aí para então retomar os embarques, tá? E pode ser aí uma tentativa de renegociar valores, né? Jogar os valores mais para baixo. Então, essa notícia de Argentina, ela vem num momento muito ruim para o Brasil, muito delicado, né? Por mais que a tendência seja de voltar, já que não existem entraves técnicos para que essa suspensão se mantenha por muito tempo, mesmo assim já há uma perda óbvia, né, de valor de mercado para quem teve que negociar boi dentro desses 30 dias. Então não é brinquedo, né? É uma situação bastante grave, principalmente porque o Brasil nunca teve tanta exposição às exportações como está tendo hoje. A gente tem uma média histórica, geralzona, assim, de embarcar 20% da produção e manter 80% aqui dentro. Hoje o que a gente tem é mais ou menos, grosseiramente, 30% e 70%. Então, como aumenta a dependência do Brasil das exportações, o câmbio ele se torna um fator de maior risco, e câmbio, a gente sabe, é muito volátil, né? Tem um fator de imprevisibilidade muito alto, muito grande no câmbio, e a gente tem também uma dependência muito grande dos embarques, tudo que vai para fora, então fica complicado. Há sim um risco maior dessa dependência das exportações, e dentro das exportações, de tudo que a gente exporta, mais de metade, aproximadamente 53, 54, dependendo do mês, 55% estão indo só para a China. Então, quando a China coloca o pé no freio, a gente tem mais ou menos 15% da produção brasileira tendo que ser realocada ou, num primeiro momento, não tendo exatamente para onde ir. Fica esse clima de incerteza e gera pressão de baixa. Então, assim, muito complicado, muito delicado. É uma consequência que vem com a nossa maior exposição ao cenário internacional, tá? É importante a gente destacar também que enquanto frango e suíno estão nas máximas quando a gente se refere a consumo per capita dessas carnes, o boi gordo, a carne bovina, está nas mínimas históricas. Por quê? Degradação do poder de compra do brasileiro, tá? Então o poder de compra do brasileiro está nas mínimas, está nos mesmos patamares de 2005 e 2006, para vocês terem uma ideia. Junto a isso, nós temos um desemprego que é recorde, então isso limita muito o brasileiro a colocar a carne bovina com frequência na mesa, tá bom? Então isso aí é um outro fator assim que limita muito a nossa reabsorção dessa carne no mercado doméstico. O maior mercado nosso, o que traria maior conforto diante de uma exposição tão grande à China, é o próprio mercado doméstico. Se a gente conseguisse voltar a desenvolvê-lo, né, ele seria um colchão muito forte de amortecimento a qualquer impacto que a gente tivesse com China. Mas infelizmente hoje esse mercado doméstico está muito limitado. Lembrando que o consumo de carne bovina está nas mínimas, bem como o abate de bovinos no Brasil está nas mínimas dos últimos 14 anos. Ou seja, mesmo diante de uma oferta contida, né, a gente tem um consumo também contido. Óbvio, uma coisa conversa com a outra. Se a oferta está contida, é porque os preços estão altos, e preço em alto com crise econômica leva o consumo per capita para baixo, tá certo? Então é importante a gente destacar aí que o mercado está num momento assim bastante delicado e a gente precisa ter bastante cuidado para comercializar, tá? Lá quando saiu a notícia a gente sugeriu aí, vamos colocar um fim, né? Quem precisar comercializar, comercialize logo o boi gordo, porque agora é boi de coxo, esse boi tem data de validade, né? Ele tá trabalhando aí com uma diária entre 21 a 25 reais por cabeça, desculpa, dependendo da parceria, dependendo do sistema aí de confinamento. Então, assim, é um custo muito alto, é uma margem bastante apertada para a gente correr risco. Deu problema, vamos comercializar, e aí o que acontece é que o mercado acabou cedendo, não querendo voltar, a gente encontrou complicações, e quem
precisou segurar esses 30 dias, viu o seu custo aumentar e a receita não aumentou, tá certo? Então, assim, bastante difícil essa situação, por isso a importância de a gente olhar com bastante carinho para operações de hedge que tiram o pecuarista, ou pelo menos diminuem o risco de pecuarista de se ver nesse tipo de situação aí, dependente de abertura de mercados, de interesse da China ou não, tá certo? Então fica aí o nosso recado. Por enquanto é isso, até já, um abraço.